Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Já consagrou esse dia na presença do Senhor? Então consagra, porque esse foi o dia que o Senhor nos deu. Esse é o nosso dia, é o presente de Deus, é o hoje. Então vamos viver, consagrar na presença de Deus, glorificar porque Ele já soprou do fôlego da vida sobre nós e nós estamos alegres porque Deus tem tomado conta da nossa vida em cada detalhe, em cada situação, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus? Estamos ouvindo o que Deus está falando, as manifestações sobrenaturais de Deus, Deus abrindo os nossos olhos espirituais, enfim, e as coisas estão acontecendo, né? E nós estamos vendo a grandeza de Deus em nome de Jesus. Irmãos, presta bem atenção. Vamos ler hoje aqui Gênesis 22, 2 até o 13. Vamos pular alguns versículos, depois João 9, 5. Irmãos, olha só. Abraão não tinha filho. Aí ele foi lá, usou um caminho lá e nasceu Ismael. Depois nasceu Isaac, né, da Sara. E Deus fez lá um milagre tremendo. Irmão, Deus fez um milagre. Deus é o dono do milagre. Deus é quem pode nos dar mais milagres. Então, o que eu preciso entender? Aconteceu um milagre na minha vida, olha que bênção, eu vou glorificar a Deus. Mas Deus continua acima do milagre. Ah, Deus usa a minha vida, usa a vida do irmão. Deus que usa as nossas vidas. Sem Deus nós não podemos fazer nada. O que acontece aqui? Cada um tem um chamado. Eu não sei se Deus vai pedir isso para mim. Eu não sei se Deus vai pedir isso que pediu para Abraão, vai pedir para você. Mas naquilo que nós precisamos entender que o nosso compromisso maior é com o nosso Pai do céu. Em nome de Jesus. Ah, mas não, nosso compromisso maior é com Deus. Com a grandeza dele, com a misericórdia dele, em nome de Jesus. Vamos lá? No versículo 2: Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção, o que Deus está falando aqui? Está pedindo o Isaac em sacrifício, mas o Isaac era o filho da Sara que não podia gerar. Deus abençoou. E agora, será que isso é de Deus? Será que não é? Não, Deus falou claramente com ele. Irmão, eu não vou falar que Deus vai pedir o seu filho, porque eu não sei disso. Eu não vou falar que Deus vai pedir o meu filho, porque eu não sei disso. Mas presta bem atenção. Cada um tem um chamado com Deus e nós precisamos ver as manifestações sobrenaturais de Deus em cada situação. O que vai acontecer, eu não sei, você não sabe, mas a nossa confiança está em Deus que está tomando conta de tudo e nós precisamos ver o sobrenatural, o mundo espiritual se movimentando em nome de Jesus, pela graça e o poder de Deus. Olha só, Isaac, versículo 7 agora, do 2 a gente pula para o 7, né? Eles estão, né, vai, né, para Moriá. Depois de 3 dias, irmãos, que eles estão andando, ele vê o monte de longe, assim, ó, a terra de Moriá, os montes lá. Irmão, em nome de Jesus, Deus falou que ia indicar um lugar para ele ainda depois que ele estivesse andando. Por que não fez ali no quintal mesmo? Não, Deus dá tempo para a gente pensar, para a gente refletir qual é a nossa aliança, qual é o nosso compromisso com Deus. Então, escute a direção do Senhor. Deus sabe o que está fazendo. Irmão, isso aqui é algo desafiador de se viver. Mas nós já vivemos coisas desafiadoras, não é verdade? E Deus está no controle de tudo. O que eu quero te dizer? Confie na bondade e na misericórdia de Deus. Confie no que Ele está agindo, no que Ele está falando em nome de Jesus. Veja bem, em tudo nós vamos ver a provisão de Deus. Olha só, isso aconteceu aqui. E a gente já conhece essa história.
Jefté não teve a mesma, não aconteceu a mesma coisa, não é verdade? Mas vamos lá, é uma história para um outro dia. Isaac chamou por seu pai, Abraão. Meu pai, ao que replicou prontamente Abraão: Sim, meu filho. Então Isaac lhe indagou: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu irmão, presta bem atenção. Olha só o que nós precisamos entender. Eles estão andando junto. Irmão, já se deparou em situação que você não sabe o que fazer? Ainda tem outras pessoas envolvidas na história e você fala assim: como é que eu vou falar para fulano que eu vou fazer isso? Não é verdade? Alguns historiadores falam até que o Abraão deixou, a Sara deixa Abraão ali por um período de tempo ali e tal, e, né, e não entende o que Deus estava falando, o que Deus queria falar, né, por conta dessas coisas. Então ali os dois andando junto. Aí o Isaac já está andando com o pai dele, já sabe como é que funciona as coisas, falou, cadê o local, cadê o Isaac chamou para o seu pai, Abraão, meu pai, Isaac chamou por seu pai, Abraão, meu pai, é, ao que replicou prontamente Abraão, sim, meu filho. Então Isaac indagou: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Meu irmão, não tinha cordeiro, não tinha cordeiro nenhum. O cordeiro era ele. Ele era o cordeiro. Cadê o cordeiro? Não tinha. Você está prestando atenção o que está acontecendo aqui? Ele era o sacrifício, o Isaac. Presta bem atenção. Versículo 8. Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Meu irmão, tem coisa que Deus vai falar para mim e para você na hora, no momento, na situação. O que eu tenho que fazer? Confiar. Mas eu não ouvi mais Deus falar. Deus mandou eu ir em tal lugar, fazer tal coisa. Vai e confia. Uma situação simples, não tão simples, mas o Ananias, Deus falou, vai lá orar pelo Saulo. Deus, mas ele fez isso, fez aquilo, vai lá que eu já domei o negócio. Ele obedeceu, meu irmão. Irmão, presta bem atenção em nome de Jesus. O que nós precisamos entender é que Deus está no controle. O que que o Abraão fez? O Abraão não estava andando com Deus? Ele confiou. Mas o que que Deus mandou para ele? Oferecer o filho em holocausto. Ele continuou declarando a vitória. Meu irmão, nós não sabemos o que vai acontecer, porque o dia de amanhã está nas mãos de Deus e Ele sabe o que faz com a nossa vida, como Ele trabalha. Nós vemos nos nossos dias homens e mulheres de Deus passando por desafios tremendos que a gente fala assim, Jesus, como é que fulano, como é que esse irmão está passando por isso? Não é relacionado a esse assunto aqui que eu estou falando, né? A gente já viu uma irmã passar por isso, outro irmão passar por situação parecida. Confia no que Deus está fazendo, Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, confia. Olha só. E o fogo e a lenha, mas aonde está? Eis o fogo e a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Sabe o que eu quero te falar? Em nome de Jesus? Eu não sei qual que é a situação, qual que é a condição, mas em qualquer situação da nossa vida, nós precisamos, nós devemos, nós vamos fazer um altar para Deus. Irmão, ele não fez de qualquer jeito.
Ele estava falando com Deus, mas Deus estava pedindo uma coisa que estava doendo, ele estava andando, estava caminhando e estava doendo aquilo. Seja qual for a situação, meu irmão, minha irmã, faz um altar para Deus. Seja qual for a condição, ergue um altar para Deus, mas é doído, é difícil, eu não sei como é que lida com isso, é um grande desafio. Faz um altar para Deus, em nome de Jesus. O que ele está falando? Finalmente chegaram, finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Meu irmão, olha só que situação. Mas ele estava tratando Deus, como soberano, como Pai eterno. Se ele quiser cortar a torneira do ar, da nossa respiração, ele corta agora. Às vezes tem gente que é mega, é o tal. Deus vai lá e manda só um bichinho pequenininho. Morde lá a pessoa, daqui a pouco, ó, tá com o coração, aí não tá mais. Aí deu um negócio. Aí Deus, né? Deus não pôs o rei lá para pastar, o Nabucodonosor, pastou lá por 7 anos. Meu irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Deus é soberano. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Aí eu vou empurrado com Deus, zangado com Deus. Não, o que ele fez? Ele continuou crendo. Está andando com Deus, continua crendo. Entretanto, já aqui do versículo 11, tá? Do 9 eu vou pular para o 11. Finalmente, quando chegaram ao lugar que lhe apontaram, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Sabe o que isso lembra? O que isso lembra? Lembra de Jesus, né? O sacrifício que ele escolheu descer e nos salvar. O Isaac, ele poderia muito bem sair correndo ali, porque ele já estava entendendo o que estava acontecendo. Abraão amarrou ele. Abraão amarrou e ele se deixou ser amarrado. Ele não saiu correndo. Por isso que ele dá sequência. A linhagem ali de Abraão, né? Por promessa e pela grandeza de Deus e por obedecer e ser o sacrifício ali. Aí você lembra de quem? De Jesus, que foi o sacrifício para nos salvar. Meu irmão, ele fez um altar. Ele reconheceu, seja qual for o desafio da sua vida, vamos ver a manifestação sobrenatural de Deus. E seja qual for a situação, vamos fazer um altar para o nosso Deus. Olha, eu estou aqui, Deus, isso está doendo na minha carne, está doendo na minha mente, no meu corpo, no meu entendimento, nas minhas atitudes, mas nós vamos fazer um altar. Irmão, no versículo 11, perdão. Entretanto, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu: Eis-me aqui. Ele estava aguardando até o último segundo ali. Meu irmão, seja qual for a situação, aguarda até o último segundo, que Deus é Deus, Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Não estenda a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: não lhe faças nada. Agora bem seis que teme a Deus, porquanto não me negaste o teu amado filho, o teu único filho. Isso a gente já sabe que era um teste para Abraão. E Abraão passou, porque ele não negou a Deus aquilo que Deus pediu a ele. Mas Deus já sabia? Claro que Deus sabia, porque Deus é soberano. O tempo está nas mãos dele. Eu vou precisar descobrir o que vai acontecer amanhã. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã, né? Diante das minhas escolhas, das suas escolhas, Deus já sabe. Mas isso serviu para quê?
para mostrar a aliança e o compromisso, meu irmão. Deus honra a aliança e o compromisso que nós temos com Ele. Olha só, no último segundo, o que aconteceu? A manifestação sobrenatural que eu quero trazer para a nossa vida é: aguarde até o último segundo a manifestação sobrenatural, o movimento espiritual de Deus e as coisas acontecendo em nome de Jesus. Aqui foi uma aprovação. Eu não sei se é uma aprovação que você vai passar, que eu vou passar, mas o que nós precisamos entender é que nós vamos ver a manifestação sobrenatural de Deus e enxergar o mundo espiritual em movimento e Deus agindo. Ó, ele já ia tomar ali a atitude ali. Quando de repente o anjo do céu bradou, irmão, vamos aguardar o anjo do céu bradar nessa situação em nome de Jesus. O que eu quero trazer para nós? Em nome de Jesus, seja qual for a situação, vamos erguer um altar para Deus. Abraão constrói, mas essa situação, Deus, eu não sei como é que lida com isso. Constrói um altar para Deus. Em nome de Jesus, constrói um altar, aquilo que Deus está falando, e nós vamos ver a manifestação do Senhor, em nome de Jesus. Ah, eu preciso enxergar. Deus bradou, não bradou? Mas o que foi preciso? Chegar no momento extremo ali. Seja qual for a situação, confie até o último segundo, porque Deus é fiel. Até depois do último segundo, Deus continua se manifestando. Versículo 13: em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Meu irmão, em nome de Jesus, aonde surgiu aquele cordeiro? Deus trouxe o cordeiro para ele fazer o para o Abraão fazer o sacrifício. Oh, meu irmão, confia em Deus. Em nome de Jesus, o que ele falou? O Isaac perguntou: pai, tem lenha? Tem o fogo, tem o cutelo aqui, mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si. Oh, meu irmão, ele continuou declarando a vitória e confiando na intervenção direta de Deus, na manifestação sobrenatural de Deus. Quando olhou para trás, tinha um carneiro lá, um carneiro preso pelas pontas. Ele ofereceu em holocausto ao Senhor. Finaliza aqui comigo. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo, Jesus é a nossa luz. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Sabe o que é isso? Irmão, obedece. Deus falou uma coisa grande. Deus falou uma coisa pequena para esse homem aqui, não falou? Vai lá, lava no Siloé. Ele foi lá, lavou e voltou vendo. Pronto, aconteceu um milagre, mas ele obedeceu. Obedece o que Deus está falando para você, meu irmão, minha irmã. Ouve o que Deus está falando. Foi uma coisa para esse homem. Foi uma coisa pequena, não foi? Foi lá lavar? Mas foi debaixo da direção de Deus. Tome as atitudes debaixo da direção de Deus, que tem milagre, tem provisão. Ele era cego desde nascença, não é? Esse é o cego de nascença aqui. O que aconteceu? O que Jesus está falando? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Meu irmão, olha para Jesus, que Ele é a nossa luz diante de cada situação. O que eu quero comparar com esses dois textos? Seja coisa grande, seja coisa pequena, obedeça a direção do Pai do céu. Cada um tem uma direção que Deus vai dar, um chamado, algo que Deus vai nos expor diante das condições, mas em tudo faça um altar para Deus, reconheça a grandeza e a misericórdia do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Pai Santo, eu clamo a Ti da Tua graça e a Tua presença, Papai querido, clamo da Tua unção e da Tua misericórdia, em nome de Jesus, Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, eu peço, Pai, Te louvo, Te exalto por esta palavra,
Meu Deus, diante de cada chamado, de cada condição, de cada um que está comigo aqui nessa palavra, está crendo nessa palavra, Deus, que é sua e não minha. Eu peço a Ti, Pai, nos orienta, Deus, diante de cada situação, nos guarda e nos livra de toda a força do inimigo, de toda a obra das trevas, de tudo aquilo que atrapalha a nossa visão, nosso entendimento, e que nós possamos, Deus, ouvir e enxergar a sua voz em cada situação. Jesus, que nós possamos, Pai, obedecer aquilo que o Senhor fala, seja coisa pequena, seja coisa grande, mas que nós possamos andar segundo a tua direção. Nos dá a graça de ouvir a voz do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus, eu te peço aqui, em nome de Jesus, eu peço. Alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, quebra toda a obra do inferno e abençoa a cada um em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.